Olá pessoal, meu nome é Marcos Autori e eu vou apresentar para vocês esse texto sobre equilíbrio dinâmico, cálculos no equilíbrio, primeira parte. Anteriormente, a gente tem trabalhado com esse modelo das duas cidades, nas quais nós temos uma cidade A e uma cidade B, em que as populações migram de A para B e de B para A. Então, nesse exemplo aqui, só relembrando, inicialmente a cidade A tinha 100 mil habitantes e a cidade B não tinha habitantes. Esses numerozinhos aqui são as taxas de migração mensal para cada um dos lados, né? Então, A para B, 30%, ou seja, a cada mês, 30% da população de A migra para B. A cada mês, 10% da população de B migra para A. Então, aqui no processo, né, após alguns meses, 30% indo de A para B e 10% indo de B para A. No equilíbrio, ou seja, no momento em que as populações se estabilizam, eu tenho 25 mil pessoas em A e 75 mil pessoas em B. Este é um momento de equilíbrio, ou seja, as populações continuam indo de A para B, de B para A, ou seja, as pessoas mudam, mas a quantidade de pessoas em B e em A permanece a mesma, 25 mil e 75 mil. Uma vez que eu tenho aqui a constante de equilíbrio estabelecida e as populações, esses valores aqui vão ser sempre os mesmos. E como eu posso calcular a constante de equilíbrio? Bom, existem duas maneiras. A primeira é pelas taxas de migração, que mais para frente a gente vai chamar isso de constantes de velocidade. A velocidade direta, que é de A para B, e a inversa, de B para A. No caso aqui é 30% de A para B, 10% de B para A. Então, a constante de equilíbrio pode ser calculada dividindo a constante de velocidade de A para B pela constante de velocidade de B para A. No caso, pela nossa analogia, aqui pelo nosso modelo, 30 e 10, ou seja, a constante de equilíbrio vale 3. Outra maneira de calcular a constante de equilíbrio, caso a gente saiba as populações no equilíbrio, é justamente dividindo a população de B pela população de A. No caso, 75 mil dividido por 25 mil, eu tenho 3. Só que é uma situação de equilíbrio. Eu fiz essa fração aqui, essa divisão, numa situação de equilíbrio. Então, esta é a constante de equilíbrio, porque essa proporção não varia mais. 75 mil aqui, 25 mil aqui, vai dar sempre 3. Então, essa é a constante de equilíbrio. Nos cálculos com equilíbrio, quando eu sei as populações e a constante de equilíbrio, eu sou capaz de, só voltando um pouquinho aqui, eu sou capaz de calcular a constante de equilíbrio. Então, qual o significado da constante de equilíbrio? Existem duas maneiras de obter a constante. Dividindo-se os habitantes em B no equilíbrio, pelos habitantes de A no equilíbrio, ou se eu souber as taxas, né, no caso aqui, as constantes de velocidade da reação direta, de A para B, e da inversa. Mas, neste vídeo, eu vou trabalhar a constante de equilíbrio com relação a esse aspecto aqui. Nós vamos ver o seguinte: como é possível, a partir das populações iniciais e da constante de equilíbrio, que cálculos eu tenho que fazer para chegar nos valores das populações de equilíbrio? Que cálculos são esses? Então, a gente tem que notar o seguinte: aqui a gente já viu em vários exemplos que se eu tenho a mesma população nas duas cidades, ou seja, tanto faz os 100 mil estarem aqui e 100 habitantes aqui, os 100 mil em B e aqui 100 habitantes, ou 50 mil em cada, se o total da população é 100 mil e a constante de equilíbrio é 3, vai sempre se estabilizar nesses valores aqui, 25 em A, 25 mil em A e 75 mil em B. Isso devido à maneira com que nós fazemos os cálculos, é o que a gente vai ver a seguir. Então, a gente vai partir do exemplo do caso em que eu tenho habitantes em B, digo habitantes em A,
e sem habitantes, nenhum habitante em B. A gente vai dar esse primeiro exemplo, que é o caso 1. O segundo caso seria se eu não tiver habitantes em A e habitantes em B. Aqui está zerado em A, aqui está zerado em B. E o terceiro caso, que a gente não vai ver nesse vídeo, seria o caso de ter habitantes em A e em B. Isso a gente vai ver no próximo vídeo. Então, vamos começar pelo caso 1. Eu vou usar os mesmos valores que já foram calculados e vou mostrar como a gente pode chegar nesses valores. Então, está aqui. Vamos supor que a gente não sabe quais são as populações em equilíbrio. E eu sei que a população inicial em A é de 100 mil habitantes, a população inicial em B é 0, e a constante de equilíbrio é 3. Esses são os valores dados no problema. Como a partir de cálculos eu chego nos valores das populações em equilíbrio? A gente monta da seguinte forma. A gente monta uma tabelinha inicial e no equilíbrio. Então, inicialmente, na cidade A, eu tenho 100 mil habitantes. Inicialmente, na cidade B, eu tenho 0 habitantes. E a gente raciocina da seguinte forma. A gente sabe que no equilíbrio, essa população de A vai diminuir. No equilíbrio, essa população de B vai aumentar. Claro, né? Menos que 0 não dá. Não existem quantidades negativas de habitantes. Então, a gente pensa o seguinte. No equilíbrio, a população da cidade A diminui x. Eu não sei quanto vai diminuir, mas diminui. Então, ficaria 100 mil menos x. Diminuiu. E a população de B aumenta. Aumenta de quanto? Eu não sei, chamo de x. Então, aumenta de x, mais x. Então, até agora temos o seguinte. No equilíbrio, a população da cidade A é 100 mil menos x, e a população da cidade B é x, mais x. Vamos agora montar a equação. Copiei aqui as informações, né? População de A, população de B, e vamos lembrar da nossa definição de constante de equilíbrio, que é habitantes em B dividido por habitantes em A. E vamos substituir. No exemplo aqui, a constante é 3, né? Constante de equilíbrio é 3. Então, onde vai esse 3? No lugar do K. Aqui, essa equaçãozinha aqui embaixo. No lugar do K, colocamos o 3, porque K é igual a 3. No lugar de habitantes em B, colocamos x. Por quê? Habitantes em B é x. No lugar de habitantes em A, colocamos 100 mil menos x. 100 mil menos x, que é habitantes em A, 100 mil menos x. Substituímos essa equação pelo que nós temos aqui montado. 3 igual a x dividido por 100 mil menos x. Basta o quê? Resolver essa equação. Para fazer isso, eu ampliei aqui e vamos por partes. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, esse 100 mil menos x, que está aqui dividindo, ele tem que passar para lá multiplicando esse 3. Está embaixo aqui na fração, ele passa para o outro lado multiplicando. 3 vezes 100 mil menos x. Esse 3 poderia estar desse lado aqui, tudo bem. Tudo bem? Então, aqui, ó, 3 multiplica 100 mil menos x. Veja a importância dos parênteses. Em seguida, devido a esse parênteses, a gente vai fazer a distributiva. 3 vezes 100 mil, 3 vezes menos x, que dá 300 mil menos 3x. Então, chegamos aqui no 300 mil menos 3x igual a x. Qual o próximo passo? Passar esse 3x para lá. Passamos o 3x para lá, com sinal positivo. Menos 3x fica mais 3x. Próximo passo seria somar x mais 3x, dá 4x. Ótimo, estamos quase no fim. O que a gente tem que fazer agora? Para isolar o x, temos que, inicialmente, inverter a equação. Então, 4x passa para cá, o 300 mil fica para a direita. Apenas invertemos. E agora, finalmente, esse 4 que está multiplicando x, ele vai passar para o outro lado, agora dividindo. Passa para cá, dividindo. 300 mil dividido por 4. Quanto dá isso? 75 mil. Então, no equilíbrio temos, aqui eu copiei de novo, com x, só que a gente sabe agora que x é 75 mil. Então, 100 mil menos 75 mil, 25 mil. População da cidade B é x, no caso, 75 mil. Resumindo aqui, população da cidade A, 25 mil, população da cidade B, 75 mil.
Vamos para o segundo caso. O segundo caso, em termos de localização das populações, é o inverso. No primeiro caso, a cidade A estava com 100 mil e aqui estava com 0. Aqui inverteu, 0 e 100 mil. Então, a gente considera a mesma constante de equilíbrio, devemos chegar nos mesmos valores, né? Chegaremos nos mesmos valores. E como a gente raciocina? Monta duas linhas, inicial no equilíbrio. Inicialmente 0 e 100 mil. No equilíbrio, a população da cidade A aumenta, porque se estava com 0, tem que aumentar. Aumenta de mais x. E a população da cidade B diminui. Diminui de quanto? De x. Nesse valor x, né? É uma variável, que a gente não sabe o valor, mas sabe que é menos x. Então, no equilíbrio, mais x na cidade A, 100 mil menos x na cidade B. Aqui, copiei novamente a tabela, para a gente montar direitinho. População da cidade A, x. População da cidade B, 100 mil menos x. Substituindo aqui, na nossa definição de constante de equilíbrio, K é igual a 3, como na outra vez. Habitantes em B, 100 mil menos x. 100 mil menos x. Habitantes em A, x. Agora vamos resolver a equação. Ó, primeira coisa, esse x aqui ele vai passar para cá multiplicando. Agora sim. Então, 3x igual a 100 mil menos x. 4x, né? 3x mais x, 4x igual a 100 mil. X igual a 100 mil dividido por 4, que é o mesmo valor do caso anterior, porque a constante de equilíbrio é a mesma e o total das populações A e B, somando, dá sempre 100 mil. Então, a cidade A fica com 25 mil, a cidade B, 100 mil menos x, no caso agora x vale 25 mil, 75 mil, igualzinho ao mesmo resultado do caso anterior. Por quê? Porque são as mesmas populações em termos totais, né? A mais B igual a 100 mil, e a constante de equilíbrio é 3 nos dois casos. Aqui, essa tabela aqui, ela vai condensar os resultados. Constante de equilíbrio é 3, no caso 1 e no caso 2. Inicialmente, no caso 1, 100 mil. Inicialmente, na cidade B, 0. Inicialmente, no caso 2, 0. E 100 mil no caso da cidade B. No equilíbrio, 75 mil na cidade A, 25 mil na cidade B, nos dois casos. Então, agora, quero que vocês façam atividades de fixação baseados no método de cálculo que eu ensinei para vocês. Vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer simplesmente o cálculo da constante de equilíbrio. Não tem a ver com o que eu ensinei nesse vídeo, tem a ver com o que eu ensinei nos vídeos anteriores. Para calcular a constante de equilíbrio, eu vou sempre dividir a população de B pela população de A. É uma divisão simples, né? Então, aqui a gente vai calcular as constantes de equilíbrio para esses 5 casos. No segundo exercício, aí sim a gente vai aplicar os conhecimentos que eu passei nesse vídeo. Então, aqui nós temos 8 casos, população inicial de A, população inicial de B, e a constante de equilíbrio. Note que nesses 8 exemplos, nem sempre a população total dá 100 mil. Aqui é 0 mais 50 mil, 50 mil. Aqui 0 mais 200 mil, 200 mil. Então, em alguns casos aqui, o total da população, somando A mais B, não é necessariamente 100 mil. E as constantes de equilíbrio estão aqui. E vocês vão calcular as populações no equilíbrio aqui, nesses 8 casos. Aí vocês vão falar, será que está certo? Será que eu fiz as contas certas? Como é que eu posso confirmar se eu fiz as contas certas? Uma vez que eu consegui preencher essas duas colunas aqui, eu faço a divisão da coluna B pela coluna A e coloco o valor aqui. Se esse valor aqui for igual, ou arredondando, é claro, né? No caso aqui arredondando 100 dígitos, né? Aqui arredondando para um dígito depois da vírgula. Se esses valores aqui desta coluna e desta coluna estiverem iguais, isso quer dizer que eu acertei, fiz a minha conta certinho, tá bom? Então, é esses 2 exercícios que eu proponho aí como atividade de fixação. Bons estudos e até mais!